Você já ouviu falar numa condição chamada pseudodemência? O que será que é isso? Eu recebi a sugestão de falar aqui no canal desta condição mental chamada pseudodemência, que parece demência, mas tem esse pseudo na frente, é uma falsa demência. O que será que é essa condição e por que é importante a gente falar dela? Nós vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, lembrando sempre de se inscrever aí no canal e clicar nos alertas, né, para receber os vídeos novos. E é uma sugestão que eu recebi de uma pessoa que falou que teve muita dificuldade por conta desse diagnóstico que finalmente foi descoberto em sua mãe. Né? Sua mãe era uma pessoa idosa, ou é uma pessoa idosa, e estava com problemas ali, com algumas alterações de comportamento, investiga daqui, investiga dali, não descobre o que é, até que se fez o diagnóstico de pseudodemência, tratou e a pessoa começou a melhorar. O que é, afinal, essa pseudodemência? A gente precisa entender primeiro o que é demência. Nós temos vídeos aqui no canal sobre demência, mas é sempre bom lembrar que a demência é uma perda progressiva das funções mentais que foram adquiridas. Então a pessoa não teve um retardo, não teve um déficit intelectual, ela desenvolveu normalmente as suas funções mentais, a inteligência, a memória, o raciocínio, as habilidades, etc. E normalmente, depois que ela fica idosa, eventualmente pode acontecer antes, mas o envelhecimento do cérebro não saudável vai fazendo com que a pessoa perca progressivamente algumas das funções mentais que ela tinha adquirido. Isso pode ser bem gradual, ali como se fosse uma rampa, e a pessoa vai perdendo pouquinho, 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 e quando você vê, ela está com grande prejuízo, dependendo da demência, né? Isso acontece mais na demência de Alzheimer. Pode ser em degraus que a gente fala, então a pessoa vem num determinado patamar, de repente ela cai, perde um monte de coisa, depois fica naquele patamar, cai, perde mais um monte de coisa, então uma evolução em degraus mais típica da demência vascular. Tem demências frontotemporais que acontecem até em pacientes um pouco mais novos, que atinge a região frontal do cérebro e a região temporal, então afeta a memória, mas afeta muito o comportamento, a pessoa começa a mudar o seu comportamento, fica desinibida, começa a fazer coisa que não fazia antigamente, enfim. Esses são alguns exemplos de quadros demenciais, mas todos têm em comum essa perda progressiva de funções mentais com o passar do tempo. O que é a pseudodemência? Então, a pseudodemência é um quadro no qual parece que a pessoa está com uma demência. Ela começa a ficar mais esquecida, ela começa a perder habilidades, ela começa a ficar meio alheia, meio aérea. A memória começa a não ficar muito boa, as suas habilidades de fazer coisas, né, o pragmatismo, a sua capacidade de se deparar com um problema e pensar na solução e colocar em prática a solução desse problema também fica prejudicada, e ela vai ficando esvaziada, assim, né, ela vai, parece que perdendo as coisas, mas ficando progressivamente mais parecida com o paciente demenciado, com o paciente sem essas funções cognitivas, mas você avalia, não é a demência, faz ressonância, faz, enfim, todos os testes ali de diagnósticos para diversos tipos de demência, não encontra nada, mas a pessoa continua evoluindo. Isso pode acontecer em idosos que têm depressão. Depressão é uma causa de pseudodemência. O idoso ele já tem uma reserva funcional menor. Quando ele tem um envelhecimento saudável, essa perda de reserva funcional não traz tanto impacto. É no envelhecimento não saudável, por uma série de circunstâncias, sedentarismo, pressão alta, diabetes não controlado, tabagismo, enfim, que a pessoa pode evoluir para esse envelhecimento não saudável e aí adoecer, perder as funções, etc. Se a pessoa tem um envelhecimento saudável, ainda assim ela perde reserva, ela já não tem mais a disposição de quando era jovem, mas não tem um prejuízo muito claro. Agora, se essa pessoa que tem um envelhecimento saudável, que não está com prejuízos muito claros, ela tem um quadro depressivo, a depressão pode simular a perda dessas capacidades. Então é uma pessoa que fica esquecida, que fica alheia, que perde ali a capacidade de fazer as coisas muitas vezes, só que é uma evolução que tende a ser um pouco mais rápida do que nas demências. Nas demências,
normalmente o quadro é insidioso, ele é lento, a pessoa vai perdendo ao longo do tempo, mesmo quando a evolução é em degrau, isso é diluído ao longo do tempo. Na pseudodemência, normalmente é mais rápido, assim, é o idoso que há pouco tempo estava totalmente bem e de repente parece demenciado. Não é aquela pessoa que fala assim, não, doutor, já faz muito tempo que ele vem ficando cada vez mais esquecido, cada vez diferente, etc, etc. Não, normalmente assim, doutor, até o ano passado, até semestre passado, a pessoa estava bem e agora, de meses para cá, ela esvaziou completamente o cérebro dela, parece. Então, é uma evolução que é mais rápida normalmente. E o que é mais interessante, que ajuda bastante a diferenciar? As pessoas com um quadro de demência, elas se afligem mais com seus déficits. Elas tentam minimizar, elas falam que não é bem assim. Quando elas fazem testes psicológicos que as confrontam com seus déficits, ou quando mesmo em situações de vida prática, que elas são confrontadas com seus déficits, elas ficam aflitas, elas ficam nervosas, elas ficam angustiadas, porque elas vão percebendo o seu déficit. No caso da depressão, tem uma certa indiferença, assim, sabe? Não lembro mesmo, não sei, esqueci. A pessoa parece que não se aflige com aquelas perdas, ela até se queixa. Às vezes até se queixa mais do que o paciente com demência, porque ela não tenta minimizar, ela não tenta esquecer, ela fala, eu não lembro de nada, não sei fazer. Desenha aqui pra mim o relógio, não consigo, não sei mais como é que desenha relógio, e não se aflige com isso. Isso é mais característico da pseudodemência e menos característico da demência. Obviamente, as duas coisas podem acontecer juntas. O idoso pode estar evoluindo para um quadro demencial e pode deprimir no meio do caminho. Então, o sujeito pode já ter depressão há muitos anos e aí começar a abrir um quadro demencial. Mas é importante a gente tentar diferenciar uma coisa da outra porque o tratamento é bem diferente. Se é só depressão ou se é só demência. Se é só a pseudodemência, o fato é que tratando a depressão com antidepressivos e a pessoa melhorando, todas essas faculdades mentais são recuperadas e a pessoa volta ao seu habitual. Na demência isso não acontece. Na demência os tratamentos eles visam muito mais retardar a evolução da demência do que recuperar aquilo que ela já perdeu. Então é importante a gente fazer essa diferenciação e às vezes não tem como ter 100% de certeza, mas se você tem uma suspeita de que possa haver um quadro depressivo associado, muitas vezes você trata junto à depressão e aí observa o quanto daquilo melhora e às vezes melhora uma parte e uma parte fica quando havia as duas coisas juntas, né? Quando tinha depressão, causando um pouco de perda cognitiva, mas já tinha também uma demência acontecendo. Então, é importante esse alerta, é importante a gente saber que existe isso, é importante a gente desconfiar, porque tem quadros, né? Tem diagnósticos que se a gente não desconfia, a gente nem pensa neles, a gente nunca vai fazer o diagnóstico. Então é importante saber que isso pode existir. Não dá para fazer o diagnóstico de uma maneira leviana, de uma maneira simples, assim, não, então eu vi o vídeo, já diagnostiquei, minha avó, minha mãe, meu tio tá com isso, eu tenho certeza. Não, é importante uma avaliação profissional para tentar diferenciar essas coisas e intervir adequadamente, seja um caso ou seja o outro. Esclarecidas as diferenças de pseudodemência e de demência, você já viu um caso assim? Você já acompanhou alguém na família? Já viu alguém que parecia totalmente demenciado melhorar com o tratamento antidepressivo? Deixa aqui o seu comentário e coloca também a sua dúvida, faz uma pergunta. Quem sabe a gente não consegue ampliar aí a nossa conversa, esse diálogo, tirando as suas dúvidas, respondendo as suas perguntas, porque muitas vezes a sua dúvida é a minha dúvida, eu vou estudar para fazer um vídeo e aí todo mundo sai conhecendo mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar o vídeo e dar uma maratonada aí, que com certeza você vai encontrar coisa muito legal para você.